O anúncio de que a montadora Ford vai deixar o Brasil tem levado especialistas a alertar sobre a falta de competitividade da economia brasileira. Um dos entraves é o chamado Custo Brasil, que a gente explica melhor na reportagem de Guilherme Lopes. Na porta da montadora, os funcionários ainda tentam entender o que aconteceu e vivem apreensivos sobre o futuro das famílias. Ainda não caiu a nossa ficha, a gente ainda está... tem hora que está pensando, tem hora que a gente fala não pode ser, porque é um impacto muito grande, não só na família, mas na nossa cidade. Ela é uma cidade pequena, então vai gerar uma série de problemas para todo mundo. Em Taubaté, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, a Ford possui uma área extensa. Por décadas, a montadora produziu motores e transmissões para a maior parte dos carros vendidos no país e outros modelos 100% nacional comercializados em todo o mundo. No começo da semana, o anúncio de encerrar as atividades no país pegou todos de surpresa. Além da unidade em Taubaté, serão fechadas as fábricas em Camaçari, na Bahia, e Horizonte, no Ceará. Ao todo, mais de 5.000 empregos diretos e outros 12.000 considerados indiretos serão perdidos nessas regiões. O temor da consequência do encerramento das atividades remete a uma outra história muito antiga, mas pouco explorada. Em 1928, o norte-americano Henry Ford, fundador da montadora, deu nome à Fordlândia, a primeira cidade operária do estado do Pará. Na época, o projeto de Henry Ford era plantar seringueiras e suprir a demanda de borracha da indústria automobilística para competir com países da Ásia. A Fordlândia, às margens do rio Tapajós, foi erguida do zero com toda a infraestrutura necessária, como água, luz, saúde e moradia. Ele quis aumentar a competitividade porque o custo da borracha para ele estava muito alto, porque vinha de duas colônias inglesas da Ásia, né, a Malásia. Então ele pensou, eu vou aonde tem seringueiras, aonde tem látex, é na Amazônia, é para lá que nós vamos. E dentro do empreendedorismo dele, ele criou coragem de mandar uma equipe estudar e tocar para frente um projeto. Mas o projeto ambicioso de Henry Ford não avançou e sucumbiu aos altos impostos da época e às dificuldades logísticas. Em 1946, a cidade foi vendida ao governo brasileiro e Ford deixou para trás uma vila fantasma. Celso foi um ex-funcionário e esteve lá em 1996. Eu estudei um pouquinho antes e esperava objetos mais remanescentes e vi um projeto que não deu certo, em decadência, muita sucata, muito equipamento abandonado, seja uma bomba de água, seja uma caixa d'água, uma cidade praticamente morta, quando eu vi em 96. E era morta nesse momento. Então isso me impactou, porque eu pensei, foi um projeto, foi um sonho, e olha onde ele chegou. É sempre triste, né? A montadora americana foi a primeira a se instalar no Brasil em 1919 e revolucionou o mercado automotivo. No entanto, com o passar dos anos, as transformações tecnológicas e o custo Brasil aumentaram as dificuldades da Ford se manter competitiva. A montadora está instalada em Taubaté desde 1967. E nesse período, o município abriu mão de parte da arrecadação fiscal, oferecendo isenção de impostos para manter a planta da fábrica na cidade. Além disso, o setor automotivo é um dos mais beneficiados pelo governo federal. Nos últimos 20 anos, os subsídios ultrapassaram os 60 bilhões de reais. Recebemos essa notícia de informação assim, vamos fechar, estamos fechando, saímos daqui. E aí a gente ficou estarrecido mesmo com a notícia, porque nada apontava isso. E aí você tem essa parte toda da economia local dos funcionários, os 830 funcionários que estavam lá, que hoje deixam de ganhar seu salário. E os salários da indústria são os mais altos no mercado. Então a gente tem que entender que isso realmente vai trazer um prejuízo grande para a cidade. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores informou que cobra medidas que reduzam o custo Brasil, um dos principais entraves para a indústria automotiva. Já a Confederação Nacional da Indústria considerou que a decisão da Ford serve de alerta para a necessidade de uma reforma tributária no país. Custo Brasil é o que nós chamamos
uma série de encargos que a produção no Brasil tem que arcar, né? Ou seja, produzir no Brasil, nós temos uma série de itens que encarecem muito a nossa produção. Sim, a carga tributária no Brasil é grande, é confuso de calcular, etc. Isso, obviamente, impacta bastante as empresas, fazendo com que a empresa brasileira se torne menos competitivas do que empresas no exterior. Isso é algo bastante ruim para a gente e que temos que resolver. Atualmente, os custos envolvidos na produção de veículos no país encarecem o produto e diminuem a margem de lucro. De acordo com um estudo da Anfávia, o Brasil tem uma elevada carga tributária, diferente de países como Estados Unidos e México, que têm uma política tributária simplificada e mais ágil. E essa será uma das estratégias adotada pela montadora. Segundo o comunicado oficial divulgado pela Ford, a empresa continuará presente no país, mas apenas com suas operações de vendas, serviços, peças de reposição e garantia, com um portfólio de veículos comerciais vindos da Argentina, Uruguai e outros mercados. A estrutura tributária, ela realmente é muito onerosa para as empresas e mais ainda para o setor industrial. E tem toda uma distorção realmente em termos de carga, tá certo? Da forma como os impostos são cobrados, muitas vezes em cascata, não há compensação, né? O governo diz que vai devolver os recursos que deveriam ser compensados, digamos, né? Tá certo? Por uma tributação, compensação de tributação e não devolve, né? Então tudo isso gera um problema, gera realmente um peso, né, que aumenta o custo para as empresas. Os custos trabalhistas são outro entrave para a manutenção das empresas. Empreender no Brasil, né, as empresas brasileiras também têm que arcar com altos custos trabalhistas. São itens chamados encargos sociais, que são acrescidos à folha de pagamento do trabalhador. Isso, obviamente, pelo lado social, pela visão do trabalhador, são algo que beneficiam muito, mas em contrapartida, esses custos pesam para as empresas, né? Então, produzir no Brasil também por conta dos custos trabalhistas fica bastante pesado e isso obviamente faz também com que percamos competitividade em relação a outros países. De acordo com o levantamento da Confederação Nacional da Indústria, o Brasil tem o dobro do percentual de encargos tributários recolhidos pelas empresas sobre os salários. Em uma comparação com 16 países que fazem parte da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, as empresas brasileiras pagam 28,8% de tributação sobre a folha de pagamento, enquanto a média nos outros países analisados foi de 14,6%. Nesse cálculo estão os custos sobre férias, 13º, INSS, seguro-acidente de trabalho, salário-educação, encargos sociais do Sistema S e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Aqui é complicado, com burocracia, com uma série de exigências que não fazem sentido. O que acontece? Na média, você contrata menos do que você poderia. Você pode simplificar a legislação, pode torná-la mais simples, mais transparente, dar mais peso para questões que são negociadas e, dessa forma, você consegue mais emprego para mais pessoas. A gente sabe que a cidade depende da indústria metalúrgica. Uma crise dessa, com uma Covid, né? A gente trabalhando, se empenhando na empresa e de repente vem uma notícia dessa da Ford Mundial, pegou todo mundo de surpresa, até a gerência do Brasil, a administração do Brasil está sem acreditar.